Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia, onde nós vamos cear. Vamos nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança em Jesus, né? Que é cearmos, sentarmos à mesa com Ele. Né? E se você já parou para pensar, por que nós fazemos tudo isso? Todos, né? Todo um dia separado no mês, a gente celebra a Santa Ceia para nos lembrar, realmente, trazer a memória. E lá onde os capítulos da Bíblia nos levam sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, isso é importante para nós. Não é simplesmente virmos num dia de domingo, comemos um pedacinho de pão, bebemos um pouquinho de suco de uva, cantamos, ouvimos uma palavra. Não. Hoje é um dia que nós lembramos com intensidade no nosso coração, porque o ser humano ele precisa disso. Deus já sabia, né? A gente às vezes vive num cotidiano, né, tão intenso, a gente ora, a gente louva o Senhor, a gente, né, faz o que nós devemos fazer como cristãos, mas a gente precisa lembrar desse ato, a gente precisa parar, a gente precisa refletir sobre isso que nós vamos fazer hoje. A gente precisa lembrar do que Ele passou por nós, a gente precisa trazer à memória aquele que nos deu esperança de vida. A gente precisa entender que Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele levou sobre Ele as nossas transgressões, irmãos. A gente tem que trazer isso à memória. Não é simplesmente Jesus morreu, ressuscitou, não. A gente tem que lembrar o ato maravilhoso da cruz. O poder que a cruz tem sobre nós. Não aquela cruz que Jesus usou, mas a cruz que Ele carregou por nós. O peso em seus ombros que Ele levou por nós. O sofrimento que Ele teve que sofrer por nós. Porque era eu e você para estarmos naquele lugar. Era eu e você que precisávamos ser castigados. Não era Ele. Ele não tinha pecado algum. Ele não precisava sofrer por nós. Nós que éramos merecedores de tudo que Ele passou. Imagine nós passarmos pelo que Ele passou. Nós não teremos força física, emocional, psicológica nenhuma. Nós sofremos com algumas doenças do nosso corpo, a gente vai, parece que no fundo do poço. A gente parece que acaba as nossas forças. Às vezes com uma gripe, irmãos, um pouquinho mais forte, a gente parece que está morrendo, vai pegar. Ai, hoje eu estou. Imagina que Jesus passou a agonia que Ele passou na cruz. Sem reclamar. Sem dizer, não era para eu estar aqui, não. Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Não, Ele disse, Pai, está consumado. O que eu precisava fazer, eu fiz. Aleluia. Ele sofreu na carne o que eu e você precisávamos sofrer. Na carne e no espírito, Ele sofreu. Ele levou sobre Ele as nossas dores. Os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos temores estavam sobre Ele. E a gente se preocupa tanto com tantas coisas. A gente se preocupa em deixar tudo tão bonito, tudo tão lindo, maravilhoso, e às vezes esquece o foco da cruz. Nós poderíamos estar aqui sentados no chão, sem luz, sem microfone, sem energia, mas se Ele estiver aqui presente, aleluia. Não foi em vão o que Ele fez por mim e por você. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para lembrar dessa esperança. Para lembrar desse ato maravilhoso. Não para nos emocionar somente, não. Não é esse o intuito de somente chorar. Não é de se lembrar. Você foi comprado por um alto sangue, por um preço que nem eu e você poderíamos pagar. E a gente fica tão preocupado com tantas coisas, fica inseguro com tantas coisas, com medo de não agradar ou de agradar. Olhe para Jesus.
Ele é o foco. Ele é o foco. É para Ele que nós precisamos correr. É por Ele que nós precisamos correr. Não para agradar ninguém, não para querer a atenção das pessoas, não. Nós queremos ter a atenção de Jesus. Eu queria ler um versículo em Salmos 112. Versículo 1, que diz assim: Aleluia! Feliz é aquele que teme a Deus o Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Eu escutei um comentário essa semana de uma pessoa que ela perguntou para uma outra pessoa qual era o mandamento mais difícil de seguir. Perguntando para uma outra pessoa, qual o mandamento que tu acha que é mais difícil de seguir? E ele falou de amar o próximo. É difícil, não? É difícil nós nos amarmos. Aliás, é fácil, né? É fácil nos amarmos. A gente convive, às vezes convive um pouco mais próximo com alguns, mas a gente tem uma união aqui em Deus. Agora, amar aquele que nos ofende, amar aquele que nos odeia, amar aquele que nos joga praga, palavras de maldição, amar aquele que não quer ver o nosso bem, não nos quer ver prosperar, amar aqueles que estão governando, amar aqueles que fazem o mal e a gente vê, meu Deus, por que tu faz isso? Mas hoje nós sentamos à mesa, porque um dia Jesus nos amou, porque um dia Ele nos amou primeiro. Então feliz é aquele que teme ao nosso Deus e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Muitas vezes eu oro e choro diante do Senhor, pedindo: Senhor, me ensina a amar de verdade. Amar de verdade. Porque eu consigo amar vocês aqui, vocês são meus irmãos em Cristo. Mas amar aquele que me faz mal é difícil, irmão. É duro. É difícil. E a gente tem que amar essas pessoas. Sacrificar a nossa carne por essas pessoas. Mostrar para essas pessoas que nós temos alguém que nos amou e nos ensina a amar todos os dias. Vamos celebrar esse amor? Se coloque de pé. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos a Ti, ó Deus, uma vez mais. Um dia que o Senhor, naquela cruz, se doou por nós, verteu o seu sangue por nós, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça maravilhosa, subiu naquela cruz e se entregou por nós. Você nos revelou o amor mais puro e mais profundo que possamos sentir. Você nos ensinou a amar aqueles que nos odeiam, através do seu ato na cruz, Senhor. Nós não merecíamos, mas pela sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou e nos mostrou o quão grande é o teu amor por nós. E hoje nós queremos celebrar esse amor. Hoje nós queremos olhar para a cruz e saber realmente o significado dela sobre as nossas vidas. Nós queremos sentarmos à mesa contigo, Senhor, e cearmos e celebrarmos, porque o Senhor está vivo,
Porque o Senhor está vivo. O Senhor não é aquele que está pendurado numa cruz. Não, o Senhor está vivo dentro de nós. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por isso. E nós celebramos o teu amor nessa noite. Nós celebramos o teu amor nessa noite. Nós celebramos a tua morte, mas também a tua ressurreição. Porque tu és digno de receber toda a honra. Tu és digno de receber toda a glória, todo louvor aqui na terra, como é no céu, Senhor. Aqui na terra como é no céu, nós queremos te louvar como tu és digno. Nós queremos engrandecer o teu nome porque tu és digno, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, de aplauso algum. Mas tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o aleluia, todo o levantar de mãos, todo o fechar de olhos, todo o coração quebrantado. Tu és digno, Senhor. E nós te louvamos, e nós te adoramos, e nós erguemos a nossa voz para louvarmos o teu santo nome. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia! Digno, Senhor, é digno. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Maravilhoso.
Deus quem nós servimos. Aleluia, um Deus forte e poderoso. Um Deus que está neste lugar. Um Deus que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Cante comigo. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, Yahvé, o grande eu sou. Poder
aquele que está desenganado, ou aquele que está sem esperança de vida. Eu creio no teu poder, Senhor. Aquele que diz que não tem mais jeito, aquele que não tem mais esperança, Senhor. Aquele que está em depressão, aleluia. Eu creio no teu poder. Aquele que está vendo o seu lar sendo destruído, aquele que está angustiado com a sua alma aflita, Senhor. Poder em teu nome, Jesus. Poder em teu nome para quebrar cadeias. Oh, para quebrar cadeias, Senhor. Aleluia. Libertação neste lugar. Ah, Espírito Santo, traz libertação neste lugar, Senhor. Libertação de vícios. Libertação, Senhor, espiritual, em nome de Jesus. Leva, Surianda, leva. Espírito de morte, em nome de Jesus. Espírito de morte, cai por terra agora. Pelo poder do nome de Jesus. Pode haver vida e esperança, aleluia. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Para curar, para libertar, para trazer vida, há poder no teu nome. Aleluia. 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 Teu Espírito neste lugar, Senhor. Flua com teu Espírito neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 todo-poderoso, o que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. E eu te adorarei, Senhor Jesus, eu te adorarei eternamente. Santo, santo, tu és santo, Senhor. Jesus, adoramos o teu nome. E eu te adorarei. A paz do Senhor a todos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pode sentar, por gentileza. Atos, capítulo 2, versículo 1. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Amém? Que passagem, hein? Você já parou para meditar nessa passagem? Eu já meditei muito nessa passagem, já li muitas coisas, estudei muito sobre essa passagem. Mas preparando essa mensagem, eu decidi apagar tudo que eu li, tudo que eu vi e começar do zero, para tentar entender o que aconteceu no cenáculo, o que aconteceu naquele dia, de tão extraordinário, que eles ficaram perplexos. A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. A igreja, ela anuncia o evangelho da salvação. É responsabilidade da igreja anunciar as maravilhas de Deus. A igreja é a voz de Deus. A igreja é a voz que proclama o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O propósito da igreja não é salvar. O propósito da igreja é anunciar a salvação. Nós estamos aqui hoje celebrando a nossa salvação. O pão e o suco da uva faz nós lembrar que nós estávamos perdidos e fomos salvos. Mas para nos salvar, para que não morrêssemos em nossos delitos e pecados, Deus teve que matar o seu filho em nosso lugar. Amém? Você entende assim? Que você não é salvo porque você é bonzinho, que você não é salvo porque você faz boas obras, você é salvo porque Jesus morreu no seu lugar, amém? Todos entendem assim? É necessário que isso esteja cravado nos nossos corações, para que nós venhamos realizar as boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, e não venhamos nos vangloriar nisso, e deixarmos os nossos corações arrogantes e achar que vamos chegar no céu porque fomos bonzinhos aqui. Não, nós éramos mauzinhos, irmão. E todos os nossos atos de justiça são aceitos por Deus, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Porque sem entender isso, nossos atos de justiça, para Deus é como trapo de imundícia, não vale nada. É arrogância humana, é ego humano, é autojustificação diante de Deus. O Evangelho nos comunica que Pentecoste rompe barreiras e nos envia a todos os povos. Você entende o que é o Pentecoste? Você entende por que nós somos uma igreja evangélica pentecostal? Nós temos que entender o que significa Pentecoste. Nós não somos uma igreja evangélica assembleana. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal. A igreja, ela é fortalecida no Pentecoste. Em Pentecoste, a igreja, ela recebe poder do alto para ser uma igreja que vai romper barreiras culturais, geográficas. Todas as barreiras ali em Pentecostes são rompidas. Eles estavam reunidos no cenáculo e
O lugar do cenáculo foi o lugar onde Jesus, ele participou da última Páscoa com os discípulos, e ali ele faz uma nova aliança com os discípulos. Não em sangue de cordeiro, de ovelhas, mas agora o seu próprio sangue é anunciado na ceia. Ele pega o pão e o suco, e o vinho, diz que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue dele que seria derramado, e ali ele faria uma nova aliança. É neste lugar que eles estão reunidos. E o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, cumprindo uma profecia do profeta Joel. Pentecoste é o 50º dia depois da Páscoa. E Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus, já tinha ficado 40 dias com seus discípulos, passando umas últimas informações para eles. E agora eles estão sozinhos ali, 50 dias depois da Páscoa, cumpre-se a promessa de Deus. A ordem era que eles ficassem, que eles deveriam ficar em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Essa era a ordem para eles: não saiam de Jerusalém, não saiam sem ser revestidos, não saiam sempre que o Espírito Santo venha habitar em vocês, senão vocês vão se tornar presas fáceis e vocês não vão conseguir ser minha testemunha até o confim da terra. Lembram que teve 2 que estavam indo para Emaús e Jesus foi atrás deles assim, e anunciou novamente o Evangelho para eles, que tudo que tinha sido falado a respeito dele através das leis e os profetas, e eles voltam para Jerusalém. Se eles não voltassem, eles não receberiam esse revestimento naquele exato dia. Lucas investigou bastante para saber o que aconteceu neste dia. Vamos ver que no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, escrito pelo próprio Lucas, ele escreve para um amigo chamado Teófilo. Ele diz assim: Teófilo, eu fiz uma investigação minuciosa para saber o que aconteceu, o que houve realmente quando esse Jesus esteve entre nós, quando ele plantou a sua igreja. Ele conversou com Paulo, ele conversou com os apóstolos, ele fez uma investigação para saber realmente o que aconteceu, e realmente ele ouviu falar sobre a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e ele com certeza ele procurou saber o que aconteceu naquele dia. Um vento impetuoso, língua de fogo, uma voz foi ouvida naquele lugar, uma voz extraordinária que comunicou a todas as línguas. É uma voz que saiu e o Espírito Santo fez com que todos entendessem suas próprias línguas aquela voz. E no derramar do Espírito Santo nasce a igreja fortalecida. Nasce uma igreja sem medo, uma igreja corajosa, que enfrentaria leões, enfrentaria o Coliseu, enfrentaria a morte, e não recuaria diante do testemunho que Jesus era o Filho de Deus. Mas a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, e os capítulos divididos em perícopes, que são esses trechos que a gente lê, e esses trechos divididos em versículos, eram textos corridos. Esses capítulos, essas perícopes, esses versículos foram acrescentados depois, para a gente poder se localizar no texto, saber do que estava falando. Isso foi feito para nos ajudar a encontrar os textos. Portanto, esses títulos que tem nessas perícopes não fazem parte do texto bíblico. Quando começa um trecho ali, você não vê um título escrito ali, aquilo dali não é inspirado por Deus, amém? Tem uns que diz assim, uns títulos que diz assim, ó, o dom de línguas. Tem algumas versões que quando começa esse trecho ali, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, fala assim, ó, o dom de línguas. E às vezes esse título, ele é sugestível. E a gente pode ler o texto sugestionável, tentando encontrar aquilo que o texto sugeriu,
E muitas vezes a gente não entender o que realmente o texto quer nos comunicar. Temos que tomar cuidado com esses títulos que foram acrescentados ali. Alguns não têm esse título, mas alguns têm esse título. Portanto, esses títulos não fazem parte do texto bíblico. Amém? Vocês entendem assim? Alguns têm esse título. Lendo esse texto e conhecendo o movimento dos dons e como se falam a respeito do dom de línguas, não é bem isso que aconteceu no texto de Atos. A gente lendo ali o que aconteceu, entendendo sobre os dons de Deus, que Paulo fala muito em 1 Coríntios, a gente vai ver que não foi realmente um dom de línguas que aconteceu ali, no livro de Atos. Às vezes o título nos sugestiona ler o texto, tentando encontrar o que o título diz e não ouvir o que realmente o título quer transmitir. E a falta de questionamento nos faz repetir hábitos. Às vezes a gente lê um texto e porque a gente ouviu alguém falar sobre tal coisa, a gente não questiona e a gente vive com aquilo que ouviu falar. Sabe aquela mulher que quando ela ia fritar a salsicha, ela cortava as pontinhas da salsicha para colocar na frigideira? E a filha dela perguntou: mãe, por que a mãe corta as pontinhas da salsicha para colocar na frigideira? Eu não sei, a tua avó fazia assim, a minha mãe fazia assim. Ela vai perguntar para a avó: ô vó, por que a avó corta as pontinhas da salsicha para colocar na frigideira? Eu faço porque a minha mãe fazia assim. Ela vai perguntar para a bisavó: ô bisa, por que a bisa corta as pontinhas da salsicha para colocar na frigideira? Porque a minha avó e a minha mãe faziam isso. Daí a bisavó falou assim: não acredito que eles não compraram uma frigideira maior ainda. E a gente repete algumas coisas e não questiona. E às vezes a gente é sugestionado a acreditar em algumas coisas sem fazermos questionamento. Mas vamos ao texto. No versículo 5 está escrito assim, de Atos 2. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Judeus piedosos eram pessoas que amavam a Deus, mas precisavam ter um encontro com Cristo. Existiam os piedosos, aqueles que amavam a Deus, cumpriam as leis de Deus, buscavam fazer a vontade de Deus, mas eram homens que precisavam ter um encontro com Cristo. Porque sem Cristo a piedade deles não ia valer de nada. Eles precisavam ter um encontro com Cristo Salvador, com o Messias que seria enviado. O que aconteceu dentro do cenáculo não era uma pregação sobre Cristo. O que as pessoas de fora ouviram, o que estava acontecendo dentro do cenáculo, eu creio que isso pode não estar certo, mas também pode não estar errado. Mas não era uma pregação sobre Cristo. A gente vai ver que Pedro depois prega sobre Cristo e 3.000 almas se convertem em seguida. Mas ali eu acredito que era uma celebração uma celebração ainda judaica. Estavam cantando os salmos, só que agora focado em Cristo. Só que agora focado não no Cristo que viria, mas focado no Cristo que veio. Existia uma celebração ali, estavam cantando talvez uns salmos messiânicos. Existem 24 salmos que falavam do Messias, da vinda do Messias, e eles possivelmente poderiam estar louvando um salmo messiânico, o Messias tinha chegado. É possível que eles estejam cantando isso. Atos 2, versículo 6 diz assim, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Assim que ouviu o quê? Aquelas vozes. Não, no original está no singular. Assim que ouviu aquela voz. Eles ouviram uma voz. Eles ouviram aquela voz. Que voz? Quando eles foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, a gente não tem informação do que eles falaram, mas eu acredito que eles falavam a mesma voz. A Bíblia fala que cada um os ouvia falar na sua própria língua. E isso aqui é muito doido, irmão. Isso aqui só crente mesmo para acreditar nessas coisas.
Só crente para acreditar numa doideira dessa. Que tinha gente de toda a face da terra conhecida naquela época, aquele dia em Jerusalém. Se nós formos ver ali os lugares em que Lucas cita, Roma, Capadócia, e fazer umas flechas, faz uma estrela que varre toda a terra conhecida da época, se você for olhar no mapa. O mundo inteiro estava ali. O mundo inteiro estava representado. Idiomas e línguas do mundo inteiro estavam representados naquele lugar, naquele dia. E eles ouviram o quê? Aquela voz. E aquela voz comunicou a cada um no seu próprio idioma. Cada um ouviu uma voz, e essa voz comunicou para todos algo que todos entenderam. O texto não diz que cada um lá dentro falava uma língua de um de fora. O texto diz que cada um de fora os ouvia na sua língua. Não é que cada um falava uma língua, outro falava outra língua, lá dentro outro falava outra língua, outro falava outra língua, e lá fora assim, isso aqui eu estou entendendo, isso aqui eu estou entendendo. Não, o texto diz que cada um ouvia a sua própria língua, mas a voz que saía do cenáculo era uma única voz. Lucas não gastou muito tempo para explicar o que aconteceu dentro do cenáculo, mas o que realmente aconteceu dentro desse cenáculo. O que realmente aconteceu? Eu acredito que eles estavam fazendo uma celebração, e nessa celebração eles estavam louvando salmos ao Senhor. Eles poderiam estar cantando esses salmos em glória a Cristo, salmos messiânicos, como eu falei. Eles estavam celebrando, só que agora cheio do poder do Espírito Santo. Não era mais uma celebração sem o poder do Espírito Santo. Agora é uma celebração cheia do poder do Espírito Santo. E nunca se ouviu uma voz como aquela. Nunca ninguém tinha ouvido alguém louvar da maneira como eles louvaram. Nunca ninguém ouviu uma voz tão poderosa como aquela. O cenáculo foi construído para dar mais acústica na voz. E cada um de fora entendia a voz que vinha de dentro. Por isso eu imagino que eles estavam recitando o mesmo texto bíblico, todos eles. E com certeza na língua hebraica, porque judeus não recitavam texto sagrado em outros idiomas. Para eles isso aí era uma abominação. Eles recitavam em texto hebraico. E as pessoas do lado de fora ouviram em sua própria língua. É mais ou menos assim, ó. Eu vou contar até 3 e todos nós vamos dizer assim, ó. Deus é bom. Amém? 1, 2, 3. Deus é bom. Eu vou contar até 3 de novo e todos nós vamos dizer assim, ó. Deus é bueno. 1, 2, 3. Eu vou contar até 3 novamente e todos nós vamos dizer assim, ó. God and love. 1, 2, 3. Viu? Foi mais ou menos assim. O pessoal que estavam fora ouviram. Eles estavam falando uma língua que todos lá fora ouviram esse som na língua deles. Esse som estridente saiu. O Espírito Santo que fez a função de fazer a acústica sair dentro do cenáculo e chegar até os ouvidos dessas pessoas. E cada um ouviu na sua própria língua. Por isso, eles ouviram na sua língua. O texto não diz que estavam dentro do cenáculo, que aqueles que estavam dentro do cenáculo estavam confusos. Lembra que eles disseram? Estavam bêbados. O texto diz que aqueles que estavam fora do cenáculo é que estavam confusos. Pô, estão falando aí e eu estou entendendo na minha língua. Aí o cara assim, não pode. Eles estão falando na minha língua. Eu, não, é na minha língua. Nós estamos com um grupo de peregrinação aqui, todo mundo está entendendo. Eles ficaram confusos. Porque pessoas de língua diferente estavam entendendo tudo que estava sendo falado, aquela voz estava comunicando. E eles ficaram meio perplexos, mas como? Como que você que é alemão entende uma voz, que eu que sou inglês entendo? E todo mundo começaram a entender aquela voz.
Isso foi um fenômeno que é difícil de explicar, irmão. No Pentecostes, as línguas eram conhecidas. Amém? Amém? Porque eles entenderam o que estava sendo falado. Mas calma, não endurece seu coração, cara. Eu sei que tem gente aqui que o coração já deu uma endurecida. Porque nós somos uma igreja pentecostal e eu não estou falando contra os dons de língua, amém? Você tem que entender, tem que abrir o seu coração para entender essa mensagem. Para não achar que tudo é a mesma coisa. Nem tudo é a mesma coisa. Deus age de forma diferente, em momento diferente. Então a gente precisa ter um coração aberto para entender o que o texto quer nos comunicar, porque a igreja nasce ali, irmão. A igreja nasce ali, ela é empoderada ali, para ser testemunha de Deus até os confins da terra. Isso foi um fenômeno. Mas eu quero voltar com vocês lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto, nós vamos ler 8 versículos. E Lucas não cita esse texto aqui, mas esse texto é bem conhecido nosso. Entender por que Deus fez com que todos entendessem na sua língua materna aquilo que estava sendo feito no derramar, falado no derramar do Espírito Santo. Entender o que significa o Pentecoste para nós. Gênesis 11, capítulo 1 diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até o céu, e nos tornemos célebres, e o nosso nome, que o nosso nome seja lembrado para sempre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. O Senhor desceu e disse: isso é só o começo. Eles estão olhando só para si. Eles querem glorificar os seus próprios nomes. Então vamos descer lá e vamos confundir a língua dessas pessoas. Em Babel, a língua foram confundida. Eles estavam trabalhando e um dizia assim: me dá uma colher de pedreiro, o outro: what? O que eu estou falando? Bom dia, o quê? Eles não conseguiram mais se comunicar. Como é que vai se comunicar? Igual a Vera chega para mim: pega dali para mim, ali, o quê? Tem 300 coisas em cima da mesa. O quê? Ali, e o dedo está apontando 300 coisas mais juntinha da outra. Não, mas se não falar o nome, como é que eu vou saber? Tu pega uma e essa não, pega essa não, pega... Mas às vezes, não tinha como eles continuar uma obra. Eu me lembro que eu trabalhava no Rio, eu e o Wagner trabalhamos lá, e o pessoal que fornecia os equipamentos, eles falavam em outras línguas. Daí tinha que ter um tradutor do nosso lado direto, para traduzir o que eles falavam para nós e o que nós falávamos para ele. Era complicado. E quando esse não sei se era da Bélgica, ele chegava lá e me via, e o tradutor não estava com nós, ele me chamava: Wagner, e eu assim: não, mas nem vem, cara, nem vem, some, eu já saía correndo.
Porque não entendia nada que ele falava. Como é que a gente vai trabalhar lá numa pessoa que ele mostra uma coisa, e às vezes a gente tentava com sinais, mas ela me dava um desespero. Eu falei, não adianta, mano. Está lhe apontando para lá e falando uma coisa, mas tem 300 peças lá, tu não saber qual peça tu está falando. Não tinha como continuar a obra, porque os homens queriam edificar para si mesmos. Eles queriam ser deuses. Eles queriam tomar o controle da situação, e Deus disse assim, rapaz, é só o começo, isso aí vai piorar. Vamos descer e vamos confundir essa gente aí para eles se espalhar, porque se essa gente se juntar desse jeito aí, sem ser revestido com o Espírito Santo, eles vão fazer loucura. E Deus espalha eles. Quando eles buscam glória para si, Deus os confunde e os espalha. Mas, quando eles buscam, no momento em que eles buscam a glória de Deus, Deus dá entendimento e os junta novamente. Quando eles se juntam para falar das grandezas de Deus, o Espírito Santo vem e junta aquele povo e agora dá entendimento para que eles reconheçam que só Ele é Deus. Para que eles reconheçam que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas e nós somos meros instrumentos na mão dEle. E aí Deus pode falar através das nossas bocas. João capítulo 2 diz assim, 12:32 diz assim, e eu, quando for levantado da terra, Jesus falando, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A morte de Jesus não foi para espalhar, a morte de Jesus para atrair eles até Jesus. E quando aquela voz foi ouvida no cenáculo, diz que a multidão fluiu para aquele lugar. A multidão foi encantada pelaquela voz. E era uma voz que eles entenderam as maravilhas e a grandeza de Deus. Esta mesa nos junta em torno dele. Essa mesa nos faz lembrar que nós temos que estar juntos em torno dele. Esta mesa nos fala da maior grandeza de Deus. O mistério que estava escondido, mas foi revelado para a sua igreja. Cristo e este ressuscitado, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e este morto e ressurreto. É isso que nós pregamos. Tinha gente dos quatro cantos da terra, irmão. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê, irmão? Para ser testemunha. Até onde? Até os confins da terra. Eu recebo poder para quê? Para curar pessoas? Não. Eu recebo poder para quê? Para expulsar demônios? Não. Você recebe poder para levar o Evangelho até os confins da terra. Enquanto você vai levando o Evangelho, Deus vai curando as pessoas. Enquanto você vai levando o Evangelho, os demônios vão batendo em retirada, porque é Ele que faz essas coisas, mas o poder é para ter coragem de testemunhar de Jesus. Você tem testemunhado de Jesus, você está com vergonha de ter falado de Jesus. Porque a nossa vida é uma carta, a nossa vida são cartas vivas, irmão. Que as pessoas têm que ver que Cristo vive em nós. Do Pentecostes, essa palavra começa a se cumprir. Tinha gente dos quatro cantos da terra, conhecida daquela época. Imagina os discípulos quando ouviram Jesus dizer que eles seriam suas testemunhas até o confim da terra. Como vamos ser testemunha até o confim da terra? Como nós vamos até os confins da terra? Como nós vamos fazer isso? E Deus falando, fique tranquilo, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou falar uma voz que todos vão entender. Eu vou falar vocês vão falar das minhas grandezas e eu vou dar poder para que todos entendam essa voz que vocês estão falando. Aquilo que foi separado e disperso, Deus junta em torno do nome de Jesus.
Aquela mente que um dia foi confusa, começa a ser renovada. Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que vocês venham conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos num mundo em que ouvimos muitas vozes. A gente ouve, não tem como, a gente não é surdo, né? Está por esse mundo aí, a gente ouve tantas coisas que é falada, tantas coisas que nos sugestionam a fazer tantas coisas. E a gente tem que prestar atenção nessas vozes, porque nenhuma dessas vozes pode dominar as nossas vidas, porque nós não somos desse mundo. Existe uma voz que tem que ser predominante em nossas vidas, que é a voz de Cristo em nós. É a voz do Espírito Santo falando em nossos corações. Existe uma voz que nos une em volta desta mesa. E todos nós entendemos essa voz, senão nós não estaríamos aqui. Se nós não tivéssemos entendido essa voz, nós não estaríamos aqui reunidos em torno dessa mesa. Para nos lembrar que esses elementos falam mais alto do que todas as vozes que esse mundo tem para nos falar. As vozes deste mundo são uma maneira que os homens enxergam de construir as suas torres e suas próprias glórias. Existem muitas vozes desse mundo. É o homem que quer construir suas torres, quer construir suas Babilônias, quer ser lembrado, quer glorificar o seu próprio nome. A língua do reino se comunica com todos nós, para a glória de Deus. O dom derramado no Pentecoste, se assim podemos chamar também, mas o movimento em Pentecoste é um dom missionário, irmão. É um dom que manda até os confins da terra. É um dom que manda a gente sermos testemunhas de Cristo e falar do amor de Cristo. Esta manifestação foi para a expansão do reino de Deus. O reino de Deus foi expandido naquele dia. Lucas aqui não está falando do dom de línguas. Atos foi escrito depois de 1 Coríntios, quando Paulo fala dos dons. E Lucas, que viajava com Paulo, sabia que Paulo pensava a respeito dos dons. Senão, Lucas teria mencionado ali que ali tinha acontecido o dom de línguas. Mas não foi isso que aconteceu ali. Porque São Lucas sabia muito bem, caminhava com Paulo. 1 Coríntios foi escrito antes de Atos, e com certeza ele teve acesso a essas informações que Paulo escreveu sobre os dons. Lucas não fala que o que aconteceu em Atos era um dom. Por isso não devemos ser sugestionados, porque as pessoas colocam títulos, irmão. E a gente acha que a igreja nasce, que o Espírito Santo vem no dom de línguas. Não, o Espírito Santo vem quando Ele coloca em nossos corações um desejo missionário, de falar o que as pessoas entendam, que falar das grandezas de Deus e as pessoas venham entender as grandezas de Deus. A igreja nasce nesse desejo de que o reino seja expandido. E ali nasce a igreja, para ir até os confins da terra. O que aconteceu aqui foi algo completamente diferente, para dizer, não tem mais barreiras. Não tem mais judeus, não tem mais grego. O evangelho agora é para todos. É todo aquele que crê e foi batizado. Vão por todo o mundo. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas vão, saiam, agora vocês saiam de Jerusalém. Vão por todo o mundo. Anunciar as boas novas. Independente do que você crê. O mais importante é que o reino seja proclamado numa língua que todos entendam. Numa língua que todos entendam. Atos capítulo 2, 13 diz assim: outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Porque havia um terceiro grupo. Havia os de fora, havia os de dentro do cenáculo, e tinha um terceiro grupo que estava mais afastado, que quando viu, achou que o pessoal de fora estava confuso. Vocês estão bêbados, cara. Como que vocês são de várias línguas aí, dizem que todos estão entendendo o que aquela voz está falando?
Tem gente que ouve aquela voz e não percebe o que está acontecendo, irmão. Tem gente que não percebe, ele fica só de fora. Pensa, essa pessoa aí tão doida, eu acredito nessa voz. Acredito nisso que está sendo falado. Eles não conseguem entender o que a voz está falando. Você está entendendo, eu também estou entendendo, e isso é o que importa, irmão. O que importa é que nós vamos participar da ceia discernindo o corpo de Cristo. O que importa é que nós vamos participar disso aqui entendendo isso aqui. Isso é mais importante. É a coisa mais importante das nossas vidas. Isso tem que ser o principal fundamento da nossa fé. Deus vai falar de um jeito que você vai entender. Ele sempre fala, irmão, de um jeito que a gente entende. No meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas, no meio da nossa solidão, no meio das nossas dúvidas. Ele sempre vem com uma voz que a gente entende. Ele não vem para confundir, ele vem para dar discernimento. O Espírito Santo vem para dar discernimento, para a gente entender o que está sendo dito. Se você é uma pessoa piedosa que ama a Deus, Ele vai falar de uma maneira que você entenda. Fique tranquilo. Ele não vai deixar você confuso. Ele vai falar de uma maneira que você entende. Não precisa ninguém vir interpretar para você o que Deus está falando. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai jogar palavras desconexas no seu coração. Ele vai conectar o seu coração com o coração de Deus. É Ele que vai conectar. Como uma pessoa se converte? Você sabe? Sabe explicar? Os calvinistas dizem que já são predestinados e vão se converter de qualquer jeito. Os arminianos falam que a pessoa decide se vai se converter. Se perguntar para o católico, sabe o que é que ele fala? Mas quer saber, é um mistério. Eu pensei assim, eu acho que não, eu sou meio católico nisso, acho que eu sou católico. Porque é um mistério, a gente não consegue entender como acontece o ponto da conversão. Você lembra quando você se converteu? Você fez assim, pum, pronto, acabou. Ninguém mais vai me separar do amor de Cristo. Ele de maneira nenhuma vai me lançar fora. Quando você tem essa certeza no seu coração, você se converteu. Quando você fica pensando, a pessoa, se Deus me lança fora. Não, irmão. Jesus disse, ninguém vai arrebatar aqueles que o Pai me deu. Eu me lembro quando eu me converti, irmão. Eu estava em casa e no mais profundo abismo. Já estava na boca do peixe. Na profundeza do oceano e eu pedi perdão para minha esposa e ela disse assim, não, eu já te perdoei, mas tu tem que pedir perdão para Deus. Porque o meu perdão só vai fazer a gente continuar vivendo essa vida aqui e não vai te servir para muita coisa não. Porque um dia tu vai morrer e se tu morrer sem o perdão de Deus, tu tá lascado. Tu tem que pedir perdão para Deus. E eu me lembro que naquele dia, irmão, foi uma bomba na minha cabeça. Eu vim depois aqui na igreja só para confessar diante de céus e inferno que eu tinha morrido. Eu já tinha decidido. Eu não vim aqui ouvir uma pregação para ser sugestionado, a me emocionar e vir aqui na frente. Não, eu vim decidido a chegar e se o pregador não fizesse um apelo, eu viria de qualquer jeito. Tinha uma pessoa aqui dentro que já sabia, não sei como. Mistério. E naquele dia, quando Deus veio, irmão, Ele veio com tudo. Não foi assim, eu me converti, agora eu tenho que me esperar ser revestido pelo Espírito Santo. Não, irmão, Deus quando vem, Ele vem com tudo, irmão. Eu me lembro que eu li a Bíblia em 3 meses. Eu já comecei a me preparar, porque eu sabia que não ia ser brincadeira. Deus não estava brincando comigo. Tinha coisa séria pela frente. Não, agora
o Jesus veio, agora eu tenho que esperar o Espírito Santo, depois o quê? Depois eu tenho que esperar o Pai. Não, quando tu te converte de verdade, irmão, de verdade, uma verdadeira conversão, ele já vem e te sela, irmão. Ele já te reveste. É um batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Não existe isso. Ele vem de uma vez por todas. E eu quero dizer para vocês, eu nem falei em língua nesse dia, tá? E até hoje não falo. Então não se preocupe com isso. Achar que para você o revestimento do Espírito Santo, você precisa falar em língua. Não se preocupe com isso. Nem todos vão falar em língua. Línguas desconexas, nem todos vão falar. O Espírito Santo já veio, já habita em você, e com ele vem tudo que é de Deus. Vem tudo aquilo que você precisa para ir até os confins da terra. Tem tudo aquilo que você precisa para resistir às ciladas do inimigo. Você só precisa estar conectado com essa voz. Aquela voz que você ouviu aquele dia, e que você diz assim, Deus chegou na minha vida. Deus chegou, Ele habitando em mim. E eu não tenho mais medo de perder a minha salvação. Porque agora eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. E nada pode me arrebatar das mãos dele. Ele disse, eu comecei uma boa obra em tua vida, Wagnaldo, eu vou aperfeiçoar, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou aperfeiçoar até aquele dia. Porque é assim que Deus age, irmão, na nossa conversão. O que eu vejo de mais fenomenal de Atos 2 é que Deus vem falar com os homens. Deus vem na pessoa do Espírito Santo e fala com os homens através da boca daqueles homens que estavam no cenáculo esperando esse revestimento, porque até ali eles não tinham se convertido ainda. Jesus disse, Pedro, quando te converter, fortalece os teus irmãos, porque tu também vai estar fortalecido, Pedro. Aquele dia eles se converteram e eles entregaram as suas vidas por amor àquela voz. E eles foram até a morte, irmão. A igreja é como Jesus, irmão. A igreja fala a língua de Jesus. O Espírito Santo é a língua que Jesus falava em nós. Jesus falou com a samaritana, porque ninguém queria entrar em Samaria. Jesus falou com a samaritana, entrou e falou com o povo samaritano, uma voz que eles entenderam, irmão. Eles entenderam o que Jesus falava e disseram, agora nós cremos, porque Ele falou e a gente está entendendo o que Ele está falando. Jesus falou com uma prostituta que todos queriam apedrejar, de uma forma que ela entendeu e ela nunca mais pecou, irmão. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus falou com um publicano, Jesus falou com pecadores, sentou na mesa deles, ao redor da mesa com eles, de boas, irmão, tranquilo. Falou com Herodes, irmão, falou com o pobre, falou com o rico, falou com o centurião romano, falou com o cego Bartimeu, falou com tantas pessoas, e as pessoas entendiam. Eles iam até Jesus para prender Jesus, e eles falavam, ninguém fala como esse homem fala. A voz dele penetra na gente, a voz dele transmite verdade. A gente entende o que ele fala. A gente entende o que ele fala. A palavra, a voz de Jesus alcança todos. Nós estamos aqui porque essa voz, nós ouvimos aquela voz e essa voz nos alcançou. Tem pessoas hoje que em nome do Evangelho não conseguem conversar com ninguém, irmão. Não se faz entender por ninguém. Em nome do Evangelho, querem dizer quem merece e quem não merece a graça de Deus.
se fazem juízes de Deus nessa terra. Quem aqui merece, irmão? Ninguém merece. Nós vamos passar a eternidade tentando entender o que Ele fez, tudo que fez. Você acha que um dia vai entender o que Ele fez aqui? A gente aceita, se apaixona, se constrange, mas entender o que Deus fez, para nós que somos pó, irmão, nós vamos passar a eternidade inteira olhando para Ele pensando, meu Deus, como Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Por que Ele desceu e se humilhou tanto por nós? E nós nunca vamos entender a profundidade desse amor, porque que Ele resolveu falar conosco de tantas maneiras. Ele falou de tantas maneiras, irmão, pelos profetas, e falou, e o povo foi rejeitando, e Jesus chega e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar vocês embaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês nunca me ouviram. Quantas vezes eu falei com vocês com amor, eu mandei juízes, eu mandei profetas, eu mandei pessoas, e vocês apedrejaram, mataram e não ouviram essas pessoas. Quantas vezes eu tentei falar com vocês, e depois de ter falado pelos profetas, ter falado nos salmos, ter falado na sua lei, por último Ele falou pelo seu Filho. O seu Filho veio, assim, por último Ele falou pelo seu Filho que habitou entre nós. E foi aquela voz que eles ouviram no cenáculo, aquela voz que falava das grandezas de Deus, e eles entenderam e ficaram perplexos. Nem todo mundo vai se converter, mas a gente fala com todo mundo, irmão. A gente joga semente em tudo quanto é terreno. Se vai ter pedra, vai ter espinho, não interessa, a gente vai jogando, porque uma hora cai numa terra boa. E eles ouvem essa voz e eles se convertem. Hoje de manhã eu saí cedo e fui lá no galpão ali no trabalho, lá para ficar mais quieto, meditar um pouco lá. Daí quando eu estava indo naquela rua que passa atrás da igreja católica, lá na frente, quando entra à esquerda e vai para o outro, tinha um jovem ali pedindo carona. Pediu para um carro, pediu para outro, o pessoal não parava, daí ele veio no meu ouvido, que foi? Aí eu quero ir, me dá uma carona, tem no Dedé? Você tem no Dedé? Rapaz, Dedé, tu atravessou o quarteirão, tu tá no Dedé? Ele assim, mas eu não sei. Tá com preguiça de andar, falei para ele. Ele saiu assim falando, daí eu peguei, toquei o carro, quando eu fiz a curva, aquela voz falou comigo. Dá uma carona para esse rapaz. Eu quero falar com ele. Aí eu chamei ele veio, entrou no carro. Eu assim, tu vai falar com quem? Tu vai te encontrar com quem ali? É com os amigos aí que falaram comigo, nós vamos fazer uma festa. Se o teu pai sabe disso, a tua mãe sabe disso, sabe. Aí eu peguei, então vamos, chegou lá na frente do Dedé lá, paramos na frente, um lado ali, e eu assim, não tem ninguém aí. Eu disse, mas daqui a pouco eles chegam. Eu disse, então eu vou esperar. Estava preocupado com aquele guri. Não estava entendendo ainda que Deus estava falando comigo, né? Vai que alguém pela internet marcou um encontro com ele e estava armando uma emboscada para ele, né? Fiquei esperando, daqui a pouco chegou um, chegou outro, tudo de a pé, foram chegando. Vocês conhecem esse rapaz? Conhece, nós vamos fazer uma festa, vamos preparar agora, vai ser um almoço meio-dia. E Deus falou para mim assim, ó, fala uma voz que eles entendam. Fala das minhas grandezas para ele, fala o quanto eu sou grande para eles, mas de um jeito que eles entendam. Eu pensei, vocês conseguem distinguir entre os heróis da DC e da Marvel? Subimos assim, então cita aí um herói da DC. Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, Flash, assim. E da Marvel? Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Isso é verdade. Você sabia que esses heróis aí são tudo invenção? Não são heróis de verdade, não existem. E esses heróis, eles vêm apenas para defender no imaginário das pessoas o perigo desse mundo. Assim, mas existe um herói, sabia, que pode
defender vocês não só do perigo desse mundo, mas do perigo do porvir na eternidade. Quem aqui conhece Jesus? Aí ele tinha católico, tinha evangélico, e eu apresentei Jesus para eles numa voz que eles entenderam. Depois eu pedi para fazer uma oração e a gente deu as mãos naquela esquina e as pessoas passavam, olhavam. Esse maluco aí tá aqui. Mas, e na oração eu falei do verdadeiro herói que entregou a sua vida para nos salvar do castigo eterno e ressuscitou o terceiro dia para dizer para nós que ele venceu a morte que nos aguarda no final e também irá nos ressuscitar se nós cremos nisso. E depois eu saí, deixei aqueles jovens ali e pensei: Senhor, eu não posso falar para Capivari inteiro do teu amor, da sua grandeza. Ele disse: não precisa falar para todos, fale para alguns. E isso vai se multiplicar no coração dos outros. Sabe a história daquele jovem que estava na beira da praia jogando estrelinhas no mar? Porque elas vinham para a areia e morriam ressecadas. Ele pegava uma estrelinha e jogava no mar. Pegava outra e jogava no mar. Para salvar a vida delas. E alguém chegou: o que está fazendo? Ah, estou jogando as estrelinhas no mar, porque daqui a pouco o sol vai secar elas. Ele disse: mas existe milhares de quilômetros de praias e milhões de estrelinhas dessa aí. Você acha que você vai fazer a diferença? Ele se abaixou, pegou mais uma estrelinha, jogou no mar e disse: viu? Fiz a diferença para esta. Nós não podemos falar do Evangelho para todo mundo, mas nós podemos falar do Evangelho para uma pessoa de vez. E isso vai se multiplicar até os confins da terra. Porque se o Espírito Santo está em nós, Ele nos capacitou para isso. Ele deu força missionária para falar do seu amor, para que o amor das grandezas de Deus se multiplique em Capivari de Baixo. Eu acredito num Jesus que faz os homens se entenderem, irmão. Faz entender. Jesus falava com o lavrador na língua deles. Jesus falava com o pescador na língua deles. Jesus falava com o pastor de ovelha na língua deles. Jesus falava com dona de casa. Jesus falava com todos e todos entendiam. Palavras simples de aplicação prática em suas vidas. Tem muita gente preocupada em ser cheia do Espírito Santo, mas não consegue falar a língua do seu filho. Tem muita gente preocupada em ser cheia do Espírito Santo, mas não consegue falar a língua da sua esposa. Tem muita gente preocupada em ser cheia do Espírito Santo, mas não consegue falar a língua do seu marido. Tem muita gente preocupada em ser cheia do Espírito Santo, mas não consegue falar a língua dos seus parentes. Tem muita gente preocupada em ser cheia do Espírito Santo e não consegue falar a língua dos seus colegas e amigos lá no trabalho. Você tem falado a língua do seu filho? Talvez o seu filho esteja confuso. Tem muita gente que está tão preocupada em ser filho do Espírito Santo e perde seus filhos para o mundo, porque não consegue falar a língua deles. Perde os seus maridos, porque não consegue sentar, olhar no olho e falar a língua deles. Uma língua, uma voz que eles entendam o que você quer falar. Tem muita gente preocupada em ser cheio do Espírito Santo e a vida está confusa, irmão. A família está confusa, a vida financeira está confusa, está uma bagunça que ninguém entende mais nada, irmão. É um desespero total. E esquece que o Espírito Santo traz clareza, sabedoria, para sentar, olhar no olho do seu filho e dizer: o que te preocupa? O que você está sentindo? Para onde você está olhando? O que você está ouvindo? Quais as suas emoções, irmão? Porque existe uma voz, irmão, que traz clareza. Existe uma voz que traz entendimento. Moram na mesma casa, mas não conseguem se comunicar, não se entende. Quer vir para a igreja cheio do Espírito Santo, mas em casa não consegue se comunicar com o marido, não consegue se comunicar com a esposa, não consegue se comunicar com ninguém.
Às vezes eu e minha esposa estamos conversando e a gente meio que não consegue se comunicar. E às vezes ela fala que eu sou o dono da verdade, eu digo que não, que ela que é, e a gente... Mas eu paro para pensar, para aí, não é por aí. Cara. Quando começar uma conversa assim, começar a sair do eixo, você para, chama a sua esposa ou chama o seu marido e diz assim, ei, vamos começar de novo essa conversa? Vamos apagar isso aí, vamos começar de novo? Para a gente aprender a se comunicar. Uma voz que eu te entenda, que tu me entenda também. Não seja uma voz alterada, uma voz autoritária. Pessoas que estão na mesma casa, irmão, e falam línguas diferentes. Não se entende. Está diante dessa mesa com o mesmo discernimento, irmão. É um milagre. Estarmos diante dessa mesa aqui e participar com discernimento, sabia que isso é um milagre? Não existe milagre maior do que isso. Discernindo o corpo de Cristo, discernindo o que está acontecendo aqui nesse lugar hoje, discernindo aquilo que você vai participar, o que nos une em torno desta mesa. Somos tão diferentes, pensamos tantas coisas diferentes, temos sotaques diferentes, mas o que nos une em torno dessa mesa? O segredo é que nós entendemos a voz do Espírito Santo. Esse é o grande segredo, não tem explicação para isso. Nós entendemos a voz do Espírito Santo quando falou em nossos corações. Este mundo precisa da igreja para ouvir a voz de Cristo. Este mundo precisa da igreja, precisa de uma igreja empoderada com o Espírito Santo para ouvir aquela voz e ficar perplexo, entender. E quando alguém olhar e dizer assim, estão confusos, estão bêbados. Não. É que a gente está entendendo o que está sendo falado. É porque vocês acham que nós estamos bêbados, nós estamos confusos. Mas quem está confuso são vocês, porque vocês não entenderam ainda aquilo que está sendo falado. Essa é a única voz que pode unir-nos, direita e esquerda, flamenguista e vascaíno. É a única voz que pode unir num só lugar, pobre e rico, irmão. Diferentes classes sociais, é a única voz que pode unir, irmão. As outras vozes, irmão, são vozes de homens construindo torres de Babel para engrandecer seus próprios nomes. Mas a voz do Espírito, ela nos une. Fica a grande pergunta, por que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Por que a gente quer ser revestido do Espírito Santo para construir a nossa torre de Babel? Para pensarmos só em nós mesmos? Ou a gente entender que existe um confins da terra a ser alcançado? Quer ser cheio do Espírito Santo, não consegue se comunicar com o vizinho, irmão. Não consegue falar com o vizinho, uma voz que ele entenda. Para que então? Independente do que nós cremos a respeito do dom, por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se tem gente do meu lado indo para o inferno por falta de entendimento. Por quê? Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo se tem gente do meu lado, irmão, não entendendo o que eu estou falando? Filipe era cheio do Espírito Santo. E ele é mandado para o caminho que vai de Jerusalém para Gaza, falar com o eunuco, que estava saindo de Jerusalém. E o Espírito Santo leva ele até esse homem. E esse homem está numa carruagem lendo o profeta Isaías, que falava sobre o servo sofredor, sobre Jesus. E Filipe chega e pergunta para ele, tu entende o que tu está lendo? E assim, como vou entender se ninguém me explica? Como vou entender se tem tanta gente falando tantas línguas que eu não entendo? Como vou entender se as igrejas estão preocupadas com tantas coisas que não é explicar o Evangelho?
Como vou entender se a igreja está preocupada, as igrejas estão preocupadas em pedir dinheiro para as pessoas, mas não se preocupam em explicar o Evangelho? Como vou entender se as igrejas estão preocupadas em manter as pessoas na ignorância? Como vou entender se ninguém tem coragem de derrubar muros antigos? Como vou entender se ninguém tem coragem de dizer o que realmente o texto está falando? Para manter muros antigos levantados. Como vou entender se ninguém tem coragem de meter os pés e derrubar esses muros? E Jesus começa a explicar para ele. Porque ele pergunta, tá, esse homem, esse profeta, ele está falando sobre ele mesmo ou sobre outra pessoa? Esse profeta está querendo edificar ele mesmo ou é outra pessoa? E aí Filipe diz, não. E começa a falar, a partir daquela passagem, tudo o que falava sobre Jesus. E aquela voz entrou no coração daquele eunuco. E ele assim, estou entendendo agora. Aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E Filipe fala, é lícito se tu crê de todo o teu coração. Ele assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles descem as águas e Filipe batiza aquele homem e o Espírito Santo arrebata Filipe da visão dele. Eu imagino assim, que ele desce as águas, né? Fico imaginando a cena, né? E ele vai lá, mergulha na água e quando ele sai cheio do Espírito Santo. Ele começa a glorificar a Deus e Filipe está ali olhando e Filipe pensa, e agora? O Espírito Santo fala, Filipe, vai que agora é comigo. A tua parte tu já fez, tu já anunciou, já me anunciou para ele. Agora vai e deixa comigo. E aquele homem vai jubiloso para sua terra. Fazer o quê? Falar das grandezas de Deus. E assim o Evangelho foi sendo espalhado até os confins da terra. Porque as sementes foram sendo jogadas no coração das pessoas através daquela voz. Daquela voz. Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo se eu estou em desavença com aqueles que eu amo? Por quê? Se eu ainda continuo em desavença com pessoas que eu deveria abraçar e amar e estar junto, mas existem restrições ainda com essas pessoas. Não há humildade, não há perdão, a linguagem do reino não é entendida. Porque sem humildade, sem perdão, não adianta falar, irmão, ninguém vai entender quem é Jesus. Mas que a linguagem do reino, através desse memorial, seja realmente hoje implantado em nossos corações. Através da humildade, o perdão, e as pessoas venham entender por que nós queremos ser cheios do Espírito Santo aqui dentro, se o Espírito nos deu poder para sermos testemunhas até os confins da terra. Talvez os confins da terra para você seja o seu vizinho, assim, ó. Você nunca falou de Jesus para ele, talvez nem saiba que você é um seguidor de Cristo. Sabe tudo sobre sua vida, mas não sabe que você é um seguidor de Jesus. E tudo que ele quer é ouvir aquela voz saindo da sua boca, para ele ficar perplexo, e essa voz invadir o coração dele e transformar. O Evangelho nos comunica que o Pentecoste rompe barreiras e nos envia a todos os povos. Isso é o que Deus queria comunicar para nós no Pentecoste. Que Ele queria falar com todos. E quando Ele falasse, todos iriam entender. Todos iriam entender as suas grandezas e aquilo que Ele tinha para cada um deles. Amém? Vamos cear, discernindo isso que nós vamos fazer agora. Gostaria de chamar a banda, aqueles que estarão servindo a ceia.
pegaram? Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agradeceu ao Pai, mesmo sabendo que aquele pão simbolizava o seu corpo que seria moído na cruz. Ele partiu aquele pão, mesmo sabendo que aquele pão simbolizava o seu corpo que seria partido por amor de nós. E disse a seus discípulos: tomai e comei em memória de mim. Do mesmo modo, após ter ceado, ele pegou o cálice. Olhou para aquele cálice e ele sabia que aquele cálice, o líquido que estava naquele cálice simbolizava o seu sangue que seria derramado. Ele sabia, irmão. Participar desse memorial para nós hoje é tão... não deveria ser algo tão comum e tão simples assim. Porque quando ele participou, ele sabia, irmão, o que ele teria que passar. E ele disse que aquele cálice era a nova aliança do seu sangue. Ele disse: tomai e bebei em memória de mim. Tomai e bebei para que vocês nunca esqueçam que vocês têm uma missão. Porque enquanto vocês lembram da minha morte, vocês anunciam para as outras pessoas até que eu venha. Vocês foram empoderados para isso. Anunciar, independente dos que as pessoas pensem ou falem de vocês. Anuncie às pessoas que o grande herói esteve entre nós, habitou entre nós e se entregou naquela cruz por cada um de nós. Anuncie isso para as pessoas, irmão. Porque o tempo vai passando e isso vai... A gente esquece da grande missão da igreja, que é anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Tenham coragem, irmão, quando o Espírito Santo falar para vocês. Pare e fale com essa pessoa, fale. Ah, mas eles vão ridicularizar. Não, mas fale, irmão. O não, você já tem. Mas não esqueça. E nós queremos ser gratos a Deus por esse momento. Senhor, nos ajuda a falar das tuas grandezas, Senhor. Senhor, nos capacita como em Pentecoste, para as pessoas entenderem a sua voz em nossas falas, Senhor. Para entender a nossa voz, que a palavra que saiam de nossas bocas sejam palavras que proclamem as tuas grandezas, proclame o seu reino, proclame a sua grande salvação. Fale de novo, Senhor. Faz outra vez como cantamos, como em Pentecoste. Faz nós ouvir de novo aquela voz, Senhor. Aquela voz que tem poder de mudar vidas, mudar corações, transformar circunstâncias, Senhor. Espírito Santo nos enche. Para que ao invés da confusão de Babel, nós tenhamos a união de Pentecostes. Ao invés de ficarmos confundidos, o Senhor venha se revelar às nossas vidas. E que todos os que ouçam glorifiquem o teu nome. Nós somos o povo que entende, porque é uma única voz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo. Todos podem participar, em nome de Jesus.
cálices sejam devolvidos. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. É o mesmo Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum de todos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos.